Boa noite para todo mundo no salão, boa noite os amigos que estão nos acompanhando aí pela sala virtual. Vamos fazer a nossa prece, né, para a gente iniciar a nossa oficina hoje. Mais uma vez, agradecendo a Jesus e aos bons espíritos pela oportunidade de aqui nos reencontrarmos uma vez mais, buscando, Senhor, nas tuas orientações, o melhor alicerce aos nossos corações, na compreensão da tua mensagem, e assim, edificando essa mensagem em nós, procurarmos nos melhorar a cada instante, no decorrer da nossa jornada evolutiva. Agradecendo novamente a espiritualidade amiga, pela intuição e pelo amparo que se dedicam a nós, na proposta deste trabalho, rogando ao Mestre querido, através desses espíritos benfeitores, que possam auxiliar também aqueles corações neste instante que transitam por momentos de dor e de sofrimento, onde quer que se encontrem. Que a tua misericórdia, Senhor, possa auxiliar a cada um, levar o lenitivo de que cada um necessita, que possamos em conjunto tomarmos as melhores decisões possíveis, buscarmos os melhores caminhos possíveis, considerando o estado moral do espírito, a fim de que coletivamente levemos este plano físico que ora habitamos, a Terra, a um momento de regeneração para a coletividade espiritual, que aqui também faz o uso das suas necessidades constantes de aprendizado. Auxilia-nos, Senhor, nas nossas decisões. Ampara-nos nas nossas quedas e dificuldades. E como sempre te rogamos, acompanha-nos na jornada, pois temos a certeza, Jesus, que muito precisamos de Ti ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, chega para dentro da roda, vamos sentar dentro da rodinha com a gente. Pessoal, hoje o nosso propósito, né, a gente já colocou ali um slide para vocês, o pessoal de casa também está nos acompanhando, é a gente falar da chave. Nós, quando começamos a oficina, informamos a vocês que acessar o texto bíblico, você tem inúmeros recursos e formas diferenciadas. O que define aquilo que vai te tranquilizar, né, te permitir ter tranquilidade e conseguir obter o resultado que você espera do texto que fala com a gente, é a chave que a gente usa. E nós, né, numa oficina de evangelho, dentro de uma instituição espírita, vamos, evidentemente, propor o uso da chave doutrinária, que é a doutrina dos espíritos. Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa chave e como é que essa chave pode nos auxiliar quando a gente, abordando o texto, entra naqueles níveis já de alegoria, de compreensão, de reflexão, né? Vocês lembram dos níveis que a gente explicou aqui? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4? Pois é. Então, a chave ajuda a gente na hora que a gente for entrar a partir do segundo nível ali. Então, essa chave vai ajudar muito. Para a gente usar a chave doutrinária, nós precisamos ter um mínimo de conhecimento em doutrina espírita e no compêndio de ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Ok? Isso tem que ser básico para nós. Então, quero abordar um texto bíblico usando a doutrina espírita como chave para poder fazer as minhas interpretações. Eu não conheço o livro dos Espíritos, minha chave já tem problema. Ok? Não, se eu não conheço o livro dos Espíritos, minha chave tem problema. Porque o livro dos Espíritos é a obra básica
da doutrina espírita. É a partir desta obra que todos os outros livros vão se desenvolver. Então, se eu não conheço essa obra, se eu nunca tive contato com ela, pode ser que eu ainda não a tenha estudado. Mas se eu nunca tive contato, se eu não li, não sei como é que o Kardec interage com a comunidade espiritual, fazendo as perguntas que faz e obtendo as respostas que eles nos apresentam, eu vou ter uma chave deficitária para fazer interpretação de texto bíblico. Ok? Então é importantíssimo que eu tenha conhecimento do que é a base da doutrina espírita. Senão isso dificulta a minha caminhada, a minha jornada em ir lá e fazer a abordagem do texto. Por que eu estou dizendo isso para vocês? E aí nós vamos pegar, por exemplo, algumas obras, alguns textos de referência para a gente entender a importância que isso tem. Vou pegar na Bíblia passagem, qualquer passagem, que fala da comunicação ou do contato daquele que é o personagem do momento do texto com Deus. Ok? Vou fazer uma análise de uma passagem que tem a relação de quem está naquele contato ali com Deus. Eu sei o que é Deus com base no que a doutrina espírita me informa? Ou o Deus que eu conceituo é aquele senhor velhinho, de barba branca, que está lá no céu, sentado entre as nuvens, me aguardando, ou nos aguardando, para nos julgar, para definir para onde a gente vai quando a gente perder o corpo de carne. Qual é o entendimento de Deus que eu tenho? Porque se eu não tiver isso muito bem consolidado em mim, a hora que eu for no texto, eu consigo incorrer no equívoco de trabalhar Deus no texto de forma literal. Eu não vou conseguir sair dessa literalidade sobre Deus. Ok? Que quando eu pegar uma tradução, eu vou encontrar nessa tradução, por exemplo, Senhor. Eu vou encontrar Javé ou Jeová. E eu posso encontrar Deus. Tá? Então eu estou falando do que nesse momento do texto? Da mesma figura, que é o Deus, como Kardec questiona aos espíritos enquanto conceito, exatamente no início das perguntas de O Livro dos Espíritos. E aí o codificador da doutrina toma um cuidado de sair daquelas máximas que as correntes cristãs carregavam quanto à figura de Deus. Então ele toma o cuidado até na maneira de formular a pergunta. Ele não estabelece nenhum artigo como se fosse uma pré-definição sobre Deus. Então, a questão que ele apresenta para a gente, formulada aos espíritos, que inicia as perguntas doutrinárias, é: que é? Não tem o que é nenhum. Então, não tem artigo nenhum estabelecido para ele formular a pergunta. Exatamente para começar a tirar da nossa mente essa perspectiva de imagem que a corrente cristã já carregava de longa data. Ok? Isso fica claro para nós? Então,
Os espíritos apresentam Deus como causa primária, suprema e primária de todas as coisas. A resposta deles é tão simples e tão complexa ao mesmo tempo que nós não dispomos de palavras para ter um conceito mais amplo possível sobre que é Deus. Então Deus é isso, do jeito que eles colocam. É o que a gente dá conta de entender. Aí cada um no seu íntimo vai carregar assim, Deus para mim é uma força do universo. Ah não, Deus para mim continua sendo aquela figura. Vai tratar Deus como aquela figura. Isso é individual. Mas nós precisamos compreender esses conceitos básicos. E aqui eu estou falando de um tipo de abordagem só, que vocês podem encontrar num texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Novo Testamento facilita mais para a gente. Por que que facilita mais para a gente? Porque Jesus já dá um colorido diferente quando ele vai falar de Deus. Ele traz para uma intimidade que o antigo não tem. Ele já vai chamar de pai, de nosso pai, de meu pai, de vosso pai. Então ele traz Deus muito para perto em relação ao texto que a gente observa no Antigo Testamento. Ok? Tranquilo? Um outro ponto importante, e aqui só fazendo a abordagem sobre Deus. Kardec faz uma dissecação sobre os atributos dele. Isso está lá na questão número 13 de O Livro dos Espíritos. Então vai falar da condição dele de ser incriado, ou seja, de existir de todo o tempo, desde a infinidade, e aí ele vai apresentando as argumentações para cada condição. Por que que é incriado? Porque se ele fosse criado, não seria ele Deus. Haveria uma outra força antes dele que o teria criado. Mas esses conceitos, para nós, são difíceis de assimilação. A gente não sabe o que é isso. A gente sabe das coisas que são criadas. Naturalmente, habitualmente, quando a gente cria, ou quando a gente tem contato com algo que foi criado, né? Quem está aqui está sentado, né, nos bancos novos que o abrigo adquiriu. É algo criado. Então tem alguém que criou, tem alguém que idealizou o formato. A gente não consegue estabelecer esse tipo de conceito para Deus. Ok? A questão da eternidade. Deus é eterno desde sempre. Então, o tempo que a gente leva em conta para a gente, quanto tempo tem o meu dia, quanto tempo eu vou gastar de casa até no abrigo, quanto tempo eu vou gastar do abrigo até em casa, quanto tempo eu já vivi, isto não funciona conceitualmente para Deus. Porque um dos atributos de Deus é ser eterno. A gente não sabe o que é ser eterno. A gente não tem ideia do que é eternidade. Ok? Tranquilo até aqui? Justiça, bondade. Deus é justo e bom ao infinito. Por ele ser justo e bom, as leis que ele cria e que ele já criou são justas e boas. Então, tudo isso são padrão de conceitos que o Kardec vai apresentando para a gente através da comunicação espiritual, para a gente entender esse parâmetro de que é Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando vocês forem fazer abordagem de texto que envolve
Deus que envolve esse Senhor Supremo da vida no Antigo Testamento, em muitos textos, esta figura de linguagem vai parecer para vocês um senhor de exército. Alguém que defende com unhas e dentes o poder, a força para estabelecer justiça. O conjunto dos textos vai apresentar isso. E aí eu preciso tirar daquela letra o sentido daquele espírito que está falando sobre Deus ali. Ok? Então, conhecer, ter um entendimento do que é Deus em doutrina espírita vai me facilitar entender que aquilo que está no literal, que é o primeiro nível ali, não tem sentido. Ali tem uma razão para estar daquele jeito, mas eu não posso interpretar Deus com aquela ferocidade que está sendo proposta para mim no texto. Tudo bem? Tranquilo? Porque senão eu vou lá no texto, vou pegar lá um livro de Josué relatando, né, uma história de entrar na Terra Prometida, e Deus vai ser consultado e vai dar opinião quais são os parâmetros para a guerra que eles vão fazer. Que Deus é esse? Como é que eu entendo esse Deus? Deus dá opinião para a gente fazer guerra? Não dá, né? Então, eu não posso trazer esse texto na parte alegórica com esse nível de interpretação. Aí eu preciso conhecer Deus com a chave que eu tenho. E a chave que eu tenho vai me facilitar entrar no texto e ter tranquilidade para trabalhar a interpretação daquela passagem. Ok? Tá ficando claro, gente? Ok? Quando eu olho para os textos, né, qualquer texto, vamos pegar a mesma referência, eu estou olhando qualquer texto, e o texto está falando lá comigo de morte. Eu sei o conceito de morte, com base na chave doutrinária? Eu sei o que é isso. Eu entendo o que é esse conceito de morte. Morte, para mim, eu acho que vai acabar tudo quando eu morrer. Eu tenho realmente consciência que o meu espírito não morre. Portanto, eu sou uma alma, ou seja, um espírito num corpo de carne. Eu tenho esse entendimento conceitual, que se eu não tiver, e a doutrina espírita como chave me explica isso de forma tranquila e serena, principalmente o conceito de alma, que para quem não sabe, né, começa a ler o livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 1, já perdeu um mundo de informação que está lá na introdução, que é enorme a introdução do livro dos Espíritos, e está lá nos prolegômenos. Então, alma, por exemplo, se eu quero entender o que é alma, eu preciso ler a introdução e os prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Não preciso nem ler a primeira pergunta do livro. Aí eu vou saber o que é alma. Mas será que eu li? Será que eu olhei isso na obra? Ou quando eu peguei o Livro dos Espíritos, eu falei assim, me falaram que esse livro tem um monte de pergunta e tem um monte de resposta, e aí eu fui só nas perguntas que eu queria, que me interessava, para procurar as respostas que me interessavam. Vocês estão entendendo a importância que é da gente conhecer a chave que a gente vai usar para fazer essa interpretação de texto? Porque se eu não conheço a chave,
como é que eu abro a porta? Não é? É como se eu tivesse borracho, como dizem os espanhóis, né? Tonto lá, com um pedaço de metal na mão, achando o buraco da fechadura para tentar abrir. Não funciona. Não é? Posso abrir uma porta errada, equivocada? Seu filho esqueceu a chave, teve que vir buscar, né? Não consegue ir lá e abrir a porta de qualquer... Só se arrombar a porta lá, né? Para a gente, o compêndio da doutrina espírita é a mesma coisa, é a ferramenta que vai nos auxiliar na hora que a gente for nesse texto para entrar na parte alegórica. Ok? Para a gente não se perder. Tá? Que eu posso ir lá e fazer uma interpretação. Qual o caminho que a interpretação me levou? Se isso não está coerente com os conceitos da doutrina espírita, que é a chave que eu estou usando para fazer, eu encontrei o caminho errado. Fiz o meu esforço, mas o caminho que eu achei estava errado. Ok? Então preciso ter bem sedimentado, quanto mais, melhor. Eu costumo dizer isso. Se eu já li o livro dos Espíritos, tenho uma noção do que o livro dos Espíritos me fala. Se eu já tive a oportunidade de estudar a obra, a minha noção está ampliada. Eu tenho um entendimento maior ainda sobre o que essa obra me traz. Porque o livro dos Espíritos fala de tudo, gente. De tudo que vocês puderem imaginar, o livro fala. Tudo está nele. A gente precisa ter olhos de ver. Porque as outras obras da doutrina espírita, para quem não sabe, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra O Céu e o Inferno, a obra A Gênese, que compõe o conjunto do Pentateuco espírita, elas estão baseadas nas 4 partes que o livro dos Espíritos traz. Porque o livro dos Espíritos é como se tivesse 4 livros dentro de um só. Ok? Para quem já leu o livro, vai identificar isso que eu estou dizendo. Então, as 4 partes do livro dos Espíritos vão ser informação matriz que os Espíritos vão apresentar lá para o Kardec para as outras 4 obras que ele vai codificar. Então está tudo interligado. Aqui tem tudo. Lá só as outras obras vão apresentar os detalhamentos. Né? Por exemplo, eu estou lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, Moisés está no deserto, ele está lá na tenda, está lá conversando com Javé. Javé é Deus. Então tem a tenda, que vai se tornar a figura do templo no futuro. Então, Moisés está lá conversando com Javé. E tem determinadas reuniões que são feitas em que o Moisés vai convidar outros chefes tribais, representantes de cada uma das 12 tribos. Eles vão sentar e vão fazer lá essa conversa coletivamente. Mais gente vai ouvir aquilo que está acontecendo. O que é isso que está acontecendo ali, que o texto está narrando para a gente? É uma reunião mediúnica. Mas eu sei o que é mediunidade? Eu sei o que é isso? Eu já li sobre isso no livro dos Espíritos. Eu sei o que é a capacidade que eu tenho, que vocês têm, de comunicação com o plano espiritual. Eu sei o que é o plano espiritual. Eu sei o que é um espírito desencarnado que se comunica comigo. Eu sei o que é um desencarnado. É um espírito diferente de mim?
Não. É a mesma situação que eu passo, só que ele está sem o corpo. E ele vai se comunicar comigo pelo pensamento, através da mente. Então, se eu não entendo o que é mediunidade, como a comunicação mediúnica se dá, isso tudo explicado pela doutrina espírita, e estou usando a doutrina espírita como chave para entender um texto que está tendo uma reunião mediúnica com Moisés e um monte de chefe tribal ia conversando com Deus, como é que eu vou analisar esse texto? Como é que fica para mim entrar no nível que começa a ser alegórico se eu não sei o que é mediunidade? Se eu não sei o que é comunicação mediúnica? Se eu não sei o que é médium? Eu não sei o que é médium. Qual que é o conceito de médium? Eu não sei como se dá o trabalho que um médium pode desenvolver. Eu não sei a condição da mediunidade que pode existir. De evidência, de audiência, de cura, intuitiva. Se eu não sei isso, fica difícil quando eu pegar um texto assim, que vai tratar de questões mediúnicas, para mim conseguir entender a alegoria que está no texto. Ok? Vou pegar um outro exemplo mediúnico. Livro de Êxodo, lá no capítulo 3. É o momento em que o Moisés vai se encontrar com Deus num monte. Ele estava lá vivendo com o Jetro, que é o sogro dele, que ele casou, né? Sumiu lá do Egito. Sumiu porque ele matou um soldado que estava judiando daqueles que eram irmãos de raça, porque ele era um judeu, um hebreu. Então, o soldado estava judiando um hebreu lá, ele não gostou e acabou numa luta matando esse oficial. Então, ele teve que dar seus pulos, dar seu jeito e sair dali, porque senão ele ia ser preso, condenado e morto. E tinha um propósito para ele. Então ele saiu dali e foi viver no interior. Aí ele vai casar, né? Vai constituir família, vai ter o sogro. É a partir desse momento que ele vai receber o chamado dele. O chamado mediúnico. Então ele vai conversar com Deus. É o momento que Deus vai se apresentar para ele e vai apresentar para ele a missão dele. Vamos fazer um paralelo? Imagina para nós hoje, no século que nós estamos, no movimento espírita como nós estamos, relembrarmos o momento em que Emmanuel, de forma clara, objetiva, se apresenta ao Chico e fala assim: vamos começar um trabalho? Você tem uma missão. Vamos começar? O que é isso? É uma comunicação mediúnica que está acontecendo. Mas se eu não entendo isso, se eu não sei a conceituação básica de como isso funciona, como é que a doutrina espírita me explica isso, eu não tenho chave para entender a alegoria do que está acontecendo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Reencarnação. Reencarnação está nos textos bíblicos desde sempre. De Gênesis a Apocalipse, para quem não sabe. Reencarnação era um princípio de entendimento tanto daquele grupo quanto dos grupos religiosos que discutiram isso depois deles, sobre este retorno à vida material. A gente não vai entrar no mérito quanto à forma, mas, ou seja, esses povos já acreditavam que você
ia e tinha a possibilidade de retornar à vida física. Então tá lá. Tem reencarnação no Antigo Testamento, tem reencarnação no Novo Testamento. Mas eu, que estou me deparando com o texto, eu sei o que é reencarnação? Eu sei quais são os princípios da reencarnação, o conceito da reencarnação? Eu sei como é que funciona uma reencarnação? Se eu não sei, preciso aprender com a chave. Estão entendendo a importância que tem? Se eu não tenho essas bases doutrinárias, fica difícil a hora que eu pegar um texto desse e compreender que ali naquele texto, alegoricamente, está tratando de reencarnação, gente. Senão, eu fico no literal, eu fico preso lá, quando a gente explicou os níveis, eu fico preso no nível 1, que é ler e compreender o literal. Saber o que cada palavra significa. Esse é o primeiro passo para a gente ir no texto. Mas o texto é muito mais do que isso. Tá? Vou dar um exemplo de conceito para vocês com relação a, principalmente, a distância que a gente encontra de Deus no Antigo Testamento e Deus no Novo Testamento. Deus sendo apresentado pelos hebreus, lá em Gênesis, e vai desenvolver-se esse conceito até Malaquias, que é o último profeta antes de Jesus. Nós estamos falando aí de um hiato de tempo de aproximadamente 4 séculos, ou 400 anos. Então, os últimos escritos de relatos, escritos ali no Antigo Testamento, conforme está organizado. Porque os livros proféticos são os últimos, os escritos de relatos estão lá no último profeta, que é Malaquias. Aí nós estamos falando de vivências proféticas de uns 400, 450 anos antes da chegada de Jesus. E a diferença de Deus em Jesus. Por que eu estou fazendo questão de ressaltar isso? Porque eu tenho livros com base na Vulgata Latina, que é a referência de Antigo Testamento para a Igreja Católica, livros históricos que estão no Antigo Testamento e que falam de eventos perto dos tempos de Jesus. 200 anos, 100 anos antes, 50 anos antes. Isso, por exemplo, vai acontecer quando eu for fazer uma leitura dos livros de Macabeus. São obras do Antigo Testamento e que falam de tempos muito próximos à chegada do Cristo. Ok? Tranquilo? Deus no Antigo Testamento tinha que ser forte. Não podia ser um Deus fraco. Por que não podia ser um Deus fraco? Porque lá, naquele período histórico, olha a importância que a gente já mencionou sobre história, cultura, geografia para análise do texto. Lá naquele período histórico, os povos, as civilizações em torno dos hebreus eram politeístas. O que quer dizer isso? Tem mais de um Deus, mais de uma potência divina. Então, o nível de crença se pautava nessas potências divinas. Ia rogar a um Deus ou pedir intervenção a um Deus para determinados assuntos, a outro Deus para outros assuntos. E o hebreu, quando ele chega, ele tem que mostrar, enquanto cultura,
no aspecto religioso, a importância que o Deus que ele apresenta para todo mundo tem. Então ele apresenta a conceituação, a ideia desse Deus que é único. E ele é potente. Ele é poderoso. Por isso, o Deus no Antigo Testamento, o Senhor no Antigo Testamento, vai ser apresentado com poder, com força. Em todos os instantes que o hebreu for falar dele, ele vai falar dele com essa potência. Ok? Mas se eu não tiver uma conceituação de Deus com a chave que eu vou entrar para fazer a interpretação alegórica do texto, eu vou me perder. E aí vou entender muitas vezes, nossa, mas Deus aqui então, ele é partidário. Nesse texto, nesse momento, se eu não for desse grupo, eu estou fora. Ele não me reconhece. Deus é assim? Ele tem esse nível de desassociação com a gente? Não, porque ele é infinitamente justo e bom. Se ele é infinitamente justo e bom, ele vai tratar exatamente igual aquele que pratica o mal extremo e aquele que pratica o bem extremo. Não há diferença. O olhar de diferença corre pela nossa ignorância de conhecimento. Por isso eu preciso entender Deus, para ir lá e trabalhar a figura alegórica de Deus que está falando no texto para mim. Tranquilo? Antigo Testamento vai lidar com Deus dessa forma, como essa potência. Então não tem Deus mais potente do que o meu. A gente vai ver o Elias, tem um texto de Elias, lá no livro de Reis, que é o momento em que ele ganha uma batalha entre profetas e faz a decapitação, né, dos profetas da cultura de Baal. Não sei se vocês já leram esse texto alguma vez, né? Está lá no livro de Reis. Se não me engano, o segundo livro de Reis. Então, Elias vai ser trabalhado lá no livro de Reis. Era um profeta fantástico, mas não tem um livro profético que fala da vida dele. Os relatos sobre a vida dele estão lá no livro de Reis, além das informações que a cultura judaica vai apresentar sobre Elias numa obra específica da cultura chamada Talmud. Essa é uma obra que não está na Bíblia e que tem muita informação para gente que quer entender cultura, principalmente no Antigo Testamento. Talmud. Guardem o nome desse livro. Nós vamos falar dele aqui. Vocês podem ficar despreocupados. Eu vou trazer um exemplar bem simplesinho, né, para vocês verem o que é, tá? Então, lá nesse momento, vai ter uma batalha entre os profetas de Baal e o Elias, como profeta da cultura judaica. É uma crise que está acontecendo no reino de Israel. E Elias vai provar para o povo que Deus, o Deus do hebreu, o Deus do israelita, era um Deus poderoso. E ele mostra exatamente nessa batalha, né? Porque a batalha era fazer um amontoado de madeira pegar fogo. Então os profetas de Baal ficam lá fazendo as orações deles para o Deus Baal, e nada da madeira pegar fogo. E aí quando chega o momento do Elias, o Elias falou assim, não, está muito fácil. Joga água.
toca água nisso aí, porque tá, do jeito que tá fácil, a madeira já tá seca. E o Elias faz uma prece fervorosa, desce um raio, é assim que o texto narra, desce um raio e queima aquela lenha que estava ali amontoada, e o povo que tinha se ajuntado para ver, né, esse conflito, ficou do lado do Elias. Isso é só para dar uma ideia para vocês do que é essa importância quando a gente vai ler sobre Deus, sobre o Senhor, no Antigo Testamento. Ele sempre vai estar colocado nesse pedestal de força, de poder. Por quê? Por que o Elias faz a decapitação? Ali é uma decisão dele também, do profeta também, enquanto demonstração de força. Porque qual que era o conflito? Ele foi, desde há muito tempo, durante a vida dele, ele foi incitado a abandonar a crença. Esse era o propósito para ele, Elias. Só que ele não fez isso, porque ele honrava o Senhor que tinha. Como a gente vai identificar isso em todos os profetas nos textos do Antigo Testamento. E a rainha, que tomava conta do reino praticamente, porque o rei era um zero à esquerda, né? O marido era um zero à esquerda, era um mandado. Ela trouxe da cultura dela, antes do casamento, todos os conceitos culturais para dentro daquele povo. Então, ela inseriu dentro de um grupo israelita, de um grupo hebreu, conceitos politeístas. E o povo aceitou. E o Elias era contra isso. Por isso ele foi perseguido, teve que ir para o deserto, ficou no deserto, né, caminhando lá, resolvendo as questões por lá, mas sempre que ele podia, ele vinha e dava uma espetadinha com a palavra. O povo já tinha esse senão em relação a esse cenário cultural todo que foi implantado. Então, quando ele é desafiado, ele aceita e o desafio acontece, que eles vão para a margem de um lago lá para poder realizar esse desafio, ele manda reunir o povo, exatamente para mostrar o poder de Deus. Como os Baals perderam, ele vai dar cabo usando da força. Então, exercício de força no Antigo Testamento tem para todo lado. É isso que eu estou explicando. A gente tem que tomar o cuidado e usar as bases doutrinárias para entender as alegorias que estão ali. Né? Diga, meu amigo. João Batista. Boa noite. Engraçado que depois, a próxima encarnação ali de Elias, que seria João Batista, ele morre decapitado, né? Morre decapitado. Aí, tipo, eu não sei se dá para entender assim, mas é quase igual aquela frase que fala que quem com ferro fere, também será ferido. Aí porque uma causa e efeito, eu não sei se daria. Vou aproveitar a sua fala e vou mostrar os conceitos doutrinários. Se eu tirei, por infelicidade minha, escolha minha, a vida de alguém com um tiro no coração, eu vou precisar passar por uma reencarnação e morrer com um tiro no coração? Não. Não obrigatoriamente. Então, não quer dizer que Elias tivesse que passar por aquilo. Ele decapitou em torno de 50. Precisava perder a cabeça 50 vezes? 50 reencarnações diferentes? Outra coisa. No Novo Testamento, a gente consegue enxergar a figura de João Batista como uma reencarnação de Elias. Que o próprio Jesus deixa isso claro na fala dele. Mas não quer dizer que seja a seguinte em relação a Elias. Por quê? Usando o recurso doutrinário,
Eu sei de todas as reencarnações que você já passou. Eu não tenho ciência nem das minhas. Então, a gente não tem como fechar questões em aspectos que a gente não tem o domínio. Por quê? Porque o quadro que eu olho é só um recorte da trajetória. A trajetória é tudo isso aqui. Aí o que eu estou olhando? Esse recorte aqui, que foi a reencarnação dele nos tempos do Cristo, como um primo do Cristo. Olha que interessante isso. Mas ele pode ter tido outras aqui no decorrer da trajetória. Eu não sei, não tenho como comprovar, não tenho como afirmar isso para vocês. Hã? O tempo de Elias, o tempo de Elias até João Batista é mais ou menos uns 900 anos. Mais ou menos. Em torno disso. Aliás, 900 não, vai dar mais. Vai dar aí em torno de uns 1.100 anos. Então, pode ter tido outras reencarnações? Pode ter tido. Pode não ter tido nenhuma? Pode não ter tido nenhuma. Eu não sei os parâmetros espirituais deste espírito, desta individualidade, para afirmar. Eu não conheço. Entendeu? E isso é importante, porque isso vai estar no nosso entendimento, na nossa conceituação da base doutrinária, que é a chave. Só para finalizar, porque o nosso horário já chegou. Deus no Novo Testamento vai ser apresentado com um outro parâmetro. Já é um Deus mais amoroso, é um pai, tem mais intimidade. Então muda o conceito. Por que muda o conceito? Porque Jesus traz uma mentalidade diferente para as criaturas sobre o entendimento de Deus. Jesus não vem destruir a lei, mas ele faz reformas na lei. Reforma na lei é reforma no nosso conceito de compreensão, na nossa capacidade de entender como as coisas funcionam. Ok? Então, ter noção, uma boa noção do que é a chave doutrinária que eu vou usar para ir no texto e fazer a parte reflexiva do texto, a parte alegórica do texto, é muito importante. Se eu não tenho uma base sólida de doutrina espírita, eu tenho uma chave capenga para abrir essas alegorias. Tá certo? Então fica aí para a nossa reflexão. Tá bom? Vamos parar por hoje. Semana que vem, Cláudio vai trazer outras informações sobre entendimento, compreensão, conceitos, tá? Fazer a nossa prece para a gente encerrar a nossa oficina hoje. Agradecendo mais uma vez a Jesus, a oportunidade, aos bons espíritos, a intuição e o amparo, rogando a Ti, Senhor, que possa caminhar conosco, porque temos a certeza, Mestre amado, que muito precisamos de Ti, do Teu exemplo, para edificarmos as nossas obras e assim alcançarmos um estágio melhor na nossa evolução espiritual. Esteja com todos nós, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.